Olá, pessoal. Sou o professor Guilherme Claude. Vamos falar hoje sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um importante estatuto que vai falar sobre os direitos da criança e do adolescente. Então vamos ao texto. O Estatuto da Criança e do Adolescente é fruto dos avanços obtidos na ordem nacional em favor da infância e da juventude. O Brasil vivia uma ditadura de 2 décadas e a lei que falava sobre o tratamento da criança e do adolescente era o Código do Menor. Os chamados menores abandonados é um termo que era sempre usado na época. Esses termos, então, eram destinados aos menores, né? Menor abandonado, que eu coloquei aqui entre aspas, que cometiam delitos. Estavam sujeitos a políticas de repressão, por estar aqui em um tempo do período militar, ditadura, né? Além disso, a qualquer momento poderiam ser retirados de suas famílias por decisão dos juízes de família. Bom, então aqui nós podemos entender que antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, vigorava então o Código do Menor. Mas esta lei precisava de ajustes, pois os adolescentes e as crianças tinham precisavam de mais direitos, né? Porque haviam lacunas ali e precisavam ser debatidos, né, com a sociedade, com os órgãos responsáveis. Bom, então precisávamos de uma lei que era, antes de tudo, a ser respeitadas e que tratasse de direitos mais feito de maneira mais efetiva, né, para as crianças e adolescentes. Antes do ECA, pessoas com mais de 14 anos podiam trabalhar, mas não havia lei deixando-lhes expostos à exploração de sua mão de obra. Cabe ressaltar aqui que nós estávamos falando de uma lei que garantisse o direito das crianças, incluindo aqui, ó, existia a exploração de sua mão de obra. Então agora o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele olha essas questões. Vale ressaltar que quase 20% das crianças estavam fora da escola até o ano de 1990, ou seja, antes do ECA. Então, vamos deixar aqui algumas reflexões. Antes do ECA, existia então uma exploração de sua mão de obra para as crianças e adolescentes, e quase, isso aqui é um dado importante, quase 20% das crianças estavam fora da escola, né? Isso aí já demonstrava que uma preocupação em garantir direitos para as crianças e adolescentes. Já em 2013, essa taxa era de 7%. Então, olha o avanço aqui que nós podemos entender. Antes de 90, ou antes do ECA, né, era de 20%. Crianças que estavam fora da escola. Essa taxa, 2013, caiu para 7%. Então, houve sim um avanço considerável se nós analisarmos esses dados. O trabalho para menores de 14 anos é proibido, salvo se a criança ou adolescente estiverem em condições de aprendiz, desde que não atrapalhe seu horário de estudo e que não seja em lugares que lhe proporcionem qualquer tipo de perigo, nem que prejudique sua saúde. Os trabalhos noturnos são proibidos. Então, aqui temos agora um direito garantido. Se antes, né, do ECA havia o que poderiam trabalhar as pessoas, as crianças e adolescentes a partir dos 14 anos, né? Hoje eles podem sim trabalhar, mas como que aprendiz. E também tem condições aqui que para que o adolescente siga com seu que estudo, aqui ó, desde que não atrapalhe seu horário de estudo. E também tem outra questão aqui, que não seja aqui ó, em lugares que lhe proporcionem
qualquer tipo de perigo, nem que prejudique sua saúde. Então, como havia a exploração antes do ECA, o estatuto, então, teve esse cuidado aqui, ó, de colocar, assim, que não busque perigo à sua saúde. Então, também colocou assim, os trabalhos noturnos são proibidos. Então, o estatuto nada mais é que uma constituição que prevê a eles todos os direitos humanos fundamentais, como a educação, o lazer, a dignidade, a saúde, a convivência familiar e comunitária, e aos objetos pessoais. O ECA resgata o valor da criança e do adolescente como seres humanos, sujeitos de direitos, que devem receber o máximo de dedicação em virtude de sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. Importante isso aqui, gente. Então, olha o que fala sobre a Constituição de, eu errei, exatamente, de 88, que fala o seguinte: é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar, comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Está então garantidos na Constituição, tá? A criança e o adolescente passam a ser percebidos então como seres em desenvolvimento, tanto do ponto de vista físico quanto psicológico e social. O direito à vida e o direito à saúde são enfatizados. O direito à liberdade tem direito de brincar, fazer esportes e se divertir. Também cabe ao adolescente o direito ao voto. Destacam-se ainda o direito à proteção, liberdade de expressão, ser criado e educado pela família, receber educação em escola pública perto de casa, ser respeitado nos seus valores culturais e artísticos. Mas quem pensa que o estatuto apresenta somente os direitos da criança e do adolescente está enganado. Nele podemos encontrar também algumas obrigações que os mesmos devem cumprir, né? O senso comum de algumas pessoas, isso aqui é muito importante, estabelece que o ECA protege demais a criança, mas tem que proteger mesmo. O senso comum de algumas pessoas alertam que o ECA veio, né, de uma forma que tenha proteção demais. Ora, como era antigamente, como era na década dos regime militar, havia sim essa questão de proteger nossas crianças e adolescentes. Então, mas também existem deveres que devem ser cumpridos no estatuto. Então, cabe uma leitura mais criteriosa no adolescente. Afinal, são mais de 200 artigos lá. Como cidadãos de direito, nos termos da lei, devem obedecer normas de conduta em sociedade, tais como respeito ao próximo e conservar e preservar o meio ambiente. Tá? Bom, agora temos algumas imagens aqui que nos remetem a uma reflexão. Toda criança tem direito à educação, né? Isso é o que estamos vendo aqui. Toda criança tem direito ao lazer. Algumas considerações sobre o ECA. É importante destacar isso aqui, ó. Apesar da restrição, 998 mil crianças trabalhavam ilegalmente no país em 2016. Destas, 30 mil tinham entre 5 e 9 anos, ou seja, ainda existe violação dos direitos da criança, que nós estamos falando aqui, ó, 2016, recente. Então, cabe a nós, né, sociedade, entendermos e o ECA e denunciar qualquer tipo de exploração. Algumas considerações sobre o ECA que também vale ser
refletido. No Brasil, só maiores de 14 anos podem trabalhar. Após essa idade, é possível ser aprendiz, mas sem trabalho noturno ou insalubre. Então, nós já falamos sobre isso. Então, diga não ao trabalho infantil. Olha só, quantas vezes nós não já deparamos com essa imagem aqui, ó, de uma criança trabalhar, né, em sinais, em semáforos, né, e como deveria ser o contrário. A criança deveria estar garantido por lei, estar na escola ou amparado pela sua família. O ECA é uma conquista da população. Então, a criança e sua participação na sociedade, aqui temos aqui uma representação dos direitos que ela representa. Pessoal, agradeço a todos pela compreensão, pela atenção. Um abraço, até mais.